Mais uma vitória verde, hein? Mais uma vitória verde. Liderança do brasileiro também. O Palmeiras é segundo do Paulistão, primeiro do brasileiro. E olha, no Paulista ainda tem a rodada final. Pode assumir a liderança, que é importante. Se o Palmeiras ganhar do Guarani, deve assumir a liderança do campeonato. O Bragantino joga contra o Novo Horizontino. O Bragantino ainda não perdeu no Paulista, então o Palmeiras pode terminar sim domingo líder do Paulista e já líder do brasileiro também. Então vamos passar o carnaval aí daquele jeito, né? Liderando o Paulista, pode ser, o Paulista ainda não, né? Mas já líder do Brasileirão também, com resultados importantes, hein? O Palmeiras tem 3 jogos, só que 2 jogos como visitante. 2 jogos como visitante. Olha a importância desse começo, dessa arrancada do Palmeiras. O Palmeiras foi até Minas Gerais, na estreia empatou o jogo contra o Galo, depois jogou contra o Vitória em casa, 5-1, e agora uma vitória contra o Inter inquestionável. Palmeiras 3-0 e aquela frase, né? Segue o líder, é o Verdão já mandando recado no Campeonato Brasileiro também. Desde o momento em que o Abel encontrou esse time, né? Esse time do Palmeiras, que o Abel tem dado uma sequência, demorou um pouquinho para achar, até porque a gente tem que entender, e falamos muito sobre isso aqui. O Palmeiras teve o período do Abel, né? Fazer aquele controle de carga, aquele controle de minutagem. Eu não gosto muito dessa história, mas é verdade. É verdade. Precisou porque foi um ano. E olha como está lindo o nosso estúdio, hein? Às vezes eu dou uma olhadinha aqui, realmente tá top. Obrigado, pessoal da Vivo. E aí o Palmeiras precisou desse tempo, precisou mudar o time, precisou fazer algumas alterações e o Abel foi tateando, né? Qual é a melhor escalação? Mas se a gente olhar também, de um time que perdeu 5 atletas, essa é a dificuldade, com um elenco mais reduzido, não sobrou muita gente também, não. A gente vai falar sobre isso também, porque o Palmeiras tem um banco de reserva hoje que não dá lá muitas opções. Não dá muitas opções, são poucos. Então saíram 5 e até agora chegaram 2. Aliás, o Arias se apresenta amanhã, hein? Amanhã tem a apresentação do Arias com a camisa do Palmeiras. Já pode jogar no final de semana? Pode jogar, pode jogar. Vamos ver se vai jogar. Eu acho difícil, né? Amanhã já é sexta-feira. Eu acho que vai ficar para o jogo, sabe de quem, né? Palmeiras e Fluminense. Pode ser aí o Arias aí na tela. Aliás, tem novidade também. Vamos falar logo disso. Apareceu a tela aí. Deixa eu falar para vocês. Nós vamos voltar com aqueles vídeos aí que você participa aqui do canal, mandando sua mensagem e vai aparecer no vídeo. Olha, você vai aparecer nessa janelinha que está o John Arias aí. Então, mais uma, a gente está resgatando essa novidade, mas com espaço muito especial agora, tá? Então, está na janelinha o John Arias, que chega amanhã, vai ser apresentado. Não sei, acho que de repente uns 15 minutinhos no domingo, só para ele sentir como é que é, né? Terminar a primeira fase do Paulistão e aí contra o Fluminense, acho que o Abel já vai soltar. Já vai soltar o John Arias, que é uma contratação importantíssima, mas precisa de mais gente. A gente tem visto aí o Abel sofrer no segundo tempo quando precisa mexer no time. Não tem opção. Não tem opção. Mas hoje o Palmeiras realmente fez um jogo importante fora de casa, como visitante. O Palmeiras mais uma vez vai lá e se impõe, né? O time que o Abel achou aí é um time que jogou contra o São Paulo. Começou com o São Paulo, tá? Começou contra o São Paulo quando o Abel escalou esse time. Só que contra o São Paulo, ele foi de Sousa. Eu acho que o Sousa entrou no lugar, se eu não me engano, do Maurício. Depois o Maurício assumiu essa condição, né? Então, contra o São Paulo só teve essa alteração, mas foi o jogo do São Paulo, foi o jogo do Vitória, foi o jogo do Corinthians e foi o jogo do Internacional. Não por acaso, né? Não por acaso, foram 4 vitórias que o Palmeiras conseguiu com esse time aí, que tem já a cara do titular para essa temporada. Claro que vai entrar o John Arias nesse time. Claro que vai entrar. A partir, provavelmente, da próxima rodada do Brasileiro, já deve entrar John Arias, mas vai precisar de outros reforços. Então, esse é o time que jogou hoje, que jogou esses outros jogos, que é o time que realmente deu uma encaixada, deu uma resposta e o Palmeiras começa a ver a temporada. É aquele time que a gente sempre fala aqui. O time do Palmeiras, o time do Abel, tem uma identidade. Tem uma identidade. É um time que pressiona o adversário, é um time que não deixa o adversário ter a bola, e não importa se o jogo é no Allianz Parque, se é em Barueri, que virou a casa do Palmeiras até aqui nessa temporada. Aliás, o gramado já chegou também lá, tá? Daqui a pouquinho a gente tem nossa casa de volta, o Allianz Parque vai estar em condição.
mas é um time que tem essa identidade de ter a bola, de pressionar, não importa onde vai jogar, se é no Allianz, se é em Barueri, se é lá em Porto Alegre, se é contra o Atlético lá em Belo Horizonte, o Palmeiras tem a bola, o Palmeiras tem o controle da partida e consegue controlar. E hoje, o que a gente viu é o que acontece com esse time quando tem qualidade. O gol do Vitor Roque foi uma bola longa, mas pode, né? Mas pode também jogar de bola longa. Porque até então, o Palmeiras usou sim da bola no chão, usou as armas que tem, usou a bola no chão com o Marlon, usou a bola no chão com o Andrés, usou a qualidade do Maurício ali por dentro e usou o Flaco também. Aliás, eu acho até que o Flaco, desculpa, o que ele precisa fazer é melhorar essa condição de dar 2 toques na bola, né? Às vezes o Flaco dá uma enroscada ali quando a bola chega nele, ele tem que dar 1 toque, 2 toques, muitas vezes girar ao contrário da direção que a bola vem vindo, para ele ter um domínio e seguir na jogada. Tá aí o Flaco, tá jogando bem. Hoje não fez gols, mas está jogando bem o Flaco. Mas eu acho que ele tem que ter mais essa dinâmica de jogo, principalmente onde ele está jogando. Hoje ele joga mais como um meia, junto com o Maurício, que vem para dentro também. Mas o Flaco não é a referência é o Vitor Roque. Então, o Flaco, como homem de meio campo, ele tem que ter mais essa noção de tocar e passar, de dominar e passar, dominar e passar. Dominar e passar a bola e também passar ele, dar opção para receber essa bola de novo. Então, o Flaco vem bem, mas ele precisa ainda ter mais essa dinâmica de um jogador que joga no setor que ele está atuando hoje. Então, às vezes, dá uma enroscadinha ali, mas o Flaco realmente é um jogador que cresceu muito. Ano de Copa, né, Flaco? Ano de Copa, tá chegando convocação. Daqui a pouquinho tem mais uma data FIFA. O mês que vem tem data FIFA. O Flaco tá de olho nessa data FIFA. Deve sim ser convocado. O Palmeiras vai ter vários jogadores. Quem podemos perder até o Maurício agora, hein? Até o Maurício. Já vai aí o Sousa, que vai para a seleção para assistir os jogos lá. É duro quando entra, hein? É duro. Deu um passe hoje para o Piquerez, vocês lembram? Uma bola que voltou para o Piquerez, meu Deus. O Piquerez deu um passe, mas voltou um tijolo, voltou um sofá, voltou uma geladeira para o Piquerez dominar. E aí ele conseguiu botar no chão, mas não sai nada, né? Não sai nada. Não estou pegando no pé, não, tá, gente? É que, infelizmente, é o que a gente tem. Quando o Abel mexe e coloca esse menino aí, realmente a coisa complica. Então tem o Gomes e ele, e agora o Maurício, que pode ir para a seleção paraguaia. Então, são desfalques aí que podem acontecer na data FIFA, que eu espero que o campeonato pare, né? Porque o ano passado o Palmeiras foi prejudicado em função dessa data FIFA, mantendo os jogos do Palmeiras. E também depois a gente tem a Copa do Mundo, né? Não perder vários jogadores. Mas estava falando da escalação, o Edu colocou aí para gente. Então, é esse time aqui que tem a cara do time titular hoje, ainda faltando o Arias entrar, né? Que é o Carlos Miguel. Que defesa do Carlos Miguel essa última agora, hein? Que defesa! O Borrest saiu na cara dele, ele cresceu, abriu as asas, deu no peito dele. Não posso abrir muito o braço, né, Edu? Esqueço às vezes. E aí o Carlos Miguel, 2,4 m, né, aquela envergadura toda, fez uma defesaça e ajudou o Palmeiras aí a manter. Seria um 3-2, mas manter o 3-1. Então, olha aí o time que foi a campo hoje, que foi a campo contra o Corinthians, que foi a campo contra o Vitória e contra o São Paulo também. Esse é o time já. E bom que o Abel está dando essa sequência, hein? Bom que o Abel está dando essa sequência, uma sequência vitoriosa, uma sequência que dá entrosamento, uma sequência que dá ritmo de jogo e soltou os caras para jogar. E deu resultado. Contra o Guarani, eu acho até que ele poderia trocar, sabe? Eu acho, falei, pô, o Abel, último jogo. Mas vamos pensar direito aqui. Esse é o time aí, ó. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas, Andrés, Alan, Flaco, Maurício e Vitor Roque. Poderia, pela sequência que teve esse time, começo de temporada, jogo quarto e domingo, pensei, ele pode até trocar esse time aí. Mas a gente está no começo de temporada, vamos combinar, né? Começo de temporada. Esse time aí, como eu contei aqui, jogou o quê? 4 jogos. São Paulo, Vitória, Corinthians e Inter. E teve essa sequência do Vitória, Corinthians e Inter seguido, né? Quarta, quinta, domingo e quinta. Foram 3 jogos aí uma semana. Aí tem o jogo do domingo contra o Guarani. Mas como eu já falei, esse jogo do Guarani é importante. Esse jogo do Guarani vale liderança do Campeonato Paulista. Nós já falamos sobre isso. E o Palmeiras foi campeão quando terminou na frente e trouxe a decisão para o Allianz Parque, o último jogo.
O Palmeiras ganhou os 3 títulos com o Abel dessa forma. Então é jogo importante. E aí, se ele bota o time titular, provavelmente ganha do Guarani. O Guarani está na briga ali ainda, mas provavelmente, olha que tá lindo, hein? Tá muito legal. Provavelmente ganha do Guarani, pode assumir a liderança, porque o Bragantino joga em casa contra o Novo Horizontino, e o Bragantino está o único invicto do Paulista, hein? O Bragantino é o único time que não perdeu. Perdeu agora hoje, aliás, não tinha perdido na temporada. Não tinha perdido na temporada. Aí perdeu hoje para o Corinthians, é a primeira derrota do Bragantino na temporada, porque era líder do brasileiro, perdeu para a liderança para o Palmeiras, e está ali, acho que em terceiro, quarto lugar no Paulista, mas não perdeu. Então, é uma chance boa de assumir a liderança. E o Palmeiras pode botar o time titular, por quê? Porque na semana de carnaval não tem jogo. Não tem jogo. Aí o jogo é só no outro final de semana, é o que é o jogo do Fluminense. Então, se o Abel ia poupar alguém no domingo, como não tem jogo na quarta, e a boleirada vai para o carnaval, aí vai para o carnaval de Salvador, vai para o carnaval do Rio de Janeiro, e a boleirada vai se soltar aí, né? A gente sabe disso. Então, por que poupar os caras? Porque domingo tem jogo e é importante. Vem na sequência, verdade. Vem na sequência, mas uma sequência de vitória, uma sequência de crescimento. Uma sequência que vai subindo e que vai chegando num nível legal. Líder do Paulista, vice-líder do Paulista, pode assumir a liderança, líder do brasileiro, para que tirar os caras? Pode botar ali o Arias já para começar a jogar, né, que é importante ter essa condição para o Arias, mas bota os caras para jogar de novo. Aí vai ter o carnaval todo, aí se apresenta, vai jogar só no outro domingo. Não, eu estava pensando até que ele poderia poupar, mas acho desnecessário. Acho desnecessário. Até porque a gente viu o resultado, poupar alguns jogadores também, o resultado do time reserva em Ribeirão. O Palmeiras perdeu de 1-0 para o Botafogo, aliás, faz falta, né? Se tivesse pelo menos empatado lá, a condição seria outra para brigar pela liderança. Então, o Palmeiras que vai pegar o Guarani, a gente sabe que o elenco está curto. Saíram aí os 5 jogadores do que o Abel tem falado, né? Aníbal, Everton, Veiga, Facundo, enfim, foi embora todo mundo. O Veiga, né? Facundo. E aí não chegou ainda, só está jogando o Marlon. Agora é que vai chegar o Arias. Então, o que sobrou? Sobrou a garotada, sobrou os meninos que jogaram contra o Botafogo. Eu já falei aqui, o Abel usou uma estratégia para expor essa condição. Então, não dá para usar os meninos agora contra o Guarani também, porque o resultado é importante. E mesmo hoje, se a gente pensar e lembrar aqui, olha a dificuldade que foi quando o Abel mexe no time. Quando o Abel mexe no time. Hoje, a gente viu que o Arias não, o Andrés nesse meio campo e o Marlon Freitas, a bola sai redonda. Essa história de balão para frente, quem está falando isso aí, e o Sozinha tem falado muito nisso no programa, não está vendo o Palmeiras jogar. Não está vendo o Palmeiras jogar. Porque hoje a bola saiu trabalhada o tempo todo. O gol do Vitor Roque foi um chutão, porque é lógico, se pressiona, tem que bater para frente. Tem que bater para Quem não bate para frente é o time do Fernando Diniz. Aí é outro treinador. É outro treinador. Que, aliás, a gente sabe o que acontece quando eles fazem isso o tempo todo, quando tenta sair jogando, quando não dá para sair jogando. Quando dá para sair jogando, bota a bola no chão, sai trabalhando, Andrés, Marlon. Esses caras têm uma precisão no passe que tem que ser está sendo explorada. O Palmeiras bota a bola no chão e joga. Por isso que o Inter não conseguiu jogar hoje. E a jogada sai trabalhada o tempo todo. Aí o segundo gol, quando precisou, balão para frente, o Vitor Roque ganhou dos 2 jogadores do Inter, e aí o Félix Torres ainda desvia a bola e a bola vai para o gol. Uma jogada longa, mas teve a maioria das jogadas do Palmeiras hoje, a bola no chão trabalhada. Bola no chão trabalhada. Fala, palestrinos, encerrando mais um vídeo aqui do canal com pós-jogo com o Veloso, trazendo aí informações aí dessa partida maravilhosa que teve aí o Porco em cima do Internacional, 3-1, coisa linda. Deixa aí o like para dar aquela força pro canal. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, fiquem à vontade para estar se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, que é muito importante, para toda vez que sair um vídeo aqui no canal vocês serem avisados, beleza? Deixem aí também a opinião de vocês no espaço de comentário do canal, tá bom?
dar essa força aí pro canal. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda demais o canal. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela preferência aqui no canal. Fiquem à vontade, o canal é de vocês. Sempre traremos notícias todos os dias para vocês ficarem sempre bem informados. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência, pela essa força que vocês vêm dando pro canal. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, palestra!